Bom, gente, ontem teve uma audiência no Senado, levou o novo ministro da Previdência lá. Eu não vou tentar o nome que eu ainda não me acostumei, desculpa, tá, gente? Mas eu queria falar de um pequeno bate-boca que teve entre a senadora Leila Barros e o Sérgio Moro. Como vocês sabem, acompanham o canal sempre aqui. Eu sou um crítico ferrenho ao Sérgio Moro, né? É, não porque ele tenha combatido a corrupção, não porque ele tenha prendido pessoas, não porque ele tenha prendido o Lula, longe disso. Eu tenho uma certa diferença com o Sérgio Moro por conta que eu falo que ele usou essa prerrogativa, ele usou a opinião pública e o cargo dele que ele tinha como juiz para ingressar na política. Eu acho que não foi honesto. Ainda mais com o principal adversário político do Lula, depois ele se tornou ministro desse principal adversário, né? Então eu não acho muito leal, né? Se é que em política a gente pode dizer assim. E então eles estavam lá nessa audiência com o novo ministro da Previdência, e ele eu acho que era diretor na época, onde estava o Carlos Lupe, que era o outro, que era o ministro da ocasião. E o Carlos Lupe, como eu já venho dizendo aqui, eu acho que ele foi no mínimo omisso. E esse também, que está no lugar dele também parece que foi, né? Parece que foi, mas a minha crítica aqui com o Sérgio Moro é a seguinte: toda vez que ele aparece, me demonstra, digamos assim, que ele é oportunista. Então, só quando, por exemplo, assim, você tá num duelo, sabe aqueles duelos de faroeste, que cada um tem sua arminha e vamos para um lado, você vai para o outro, vamos contar até 3 e vamos ver quem atira, né? Ganha quem acertar primeiro. Sérgio Moro é aquele que vem por trás e atira primeiro. Sérgio Moro é aquele que bate quando você não pode se defender. Então, toda vez quando aparece alguma coisa, ele surge das cinzas. E ele só sabe falar uma coisa, só sabe falar corrupção, corrupção, corrupção. Só isso. Ele não fala outra coisa. Corrupção, corrupção. Teve até essa que eu tô falando de corrupção, corrupção. Foi uma vez o Ciro Gomes que falou que ele só fala corrupção, corrupção. E é só isso. Ele só sabe fazer isso, gente. Só sabe fazer isso. E assim, ele se aproveitou, ele é senador. Come, bebe com o que a gente paga, com os nossos impostos. Mas ele só fala uma coisa. E ele é muito duro na perspectiva. Ele não tem a desenvoltura de um político, né? Um parlamentar, no sentido de falar, ele não fala, ele não vai. Eu acho ele muito esquisito. Ele e a mulher dele. Mas enfim, eles bateram boca lá. Que a Leila é do partido do Lupe. E fez uma defesa corajosa até. Que eu acho que se eu fosse do partido do Lupe, eu tava com a minha cara num buraco, assim. E ela, acho que defendeu até decentemente, num ponto. Eu acho que foi até decente. Mas e o Sérgio, ela jantou o Sérgio Moro. Ela falou aquilo que eu venho falando aqui há anos, que ele saiu atirando para tudo quanto é lado, falando
Bolsonaro, que o Bolsonaro era corrupto, que ele protegia os filhos. E aí fica falando em quatro cantos que do modo como ele fala, como se fosse só o PT. Eu não gosto, gente. Eu não gosto de pessoas assim que mudam quando lhe convém. Eu não gosto desse tipo de gente. Vou deixar aqui o vídeo para vocês e vocês comentem o que vocês acham, porque realmente eu não gosto, gente. Eu acho que é de má fé, eu acho que é para ganhar mesmo holofote, não gosto. Então segue o vídeo aí e vocês comentem aqui. Gabriel Matias para o Fatos e Notícias. Até. Eu gostaria de só recobrar, porque o ministro, ex-ministro Sérgio Moro está aqui também, Moro. Eu vou citar seu nome e deixo você bem à vontade, né? Numa reunião gravada em 22 de abril de 2020, 2 dias antes do atual senador Sérgio Moro sair do governo, teve uma reunião ministerial, que eu gostaria de relembrar aos colegas aqui, com as seguintes falas do presidente anterior. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta de linha que pertence à nossa estrutura. A nossa estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. E se não puder trocar o chefe dele, troca o ministro. Eu vou adorar essa CPMI. Vai ser muito bom a gente ter esse debate, relembrar, né? O que muitas vezes a gente empurra para debaixo do tapete, com o que está acontecendo atualmente. Sabe por quê? Porque o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Que se investigue todo mundo, mas é inegável que houve o crescimento das fraudes durante o atual governo. Então não vamos aqui dourar a pílula em relação a esse governo. E inclusive você saiu por causa disso, né, Moro? E que inclusive a investigação ela foi iniciada a partir de denúncias da imprensa. E também não vamos enganar aqui quem nos ouve, porque se diz que tomaram todas as providências, mas não tem ninguém preso. Quando invocam aqui meu nome, dizem, que agora se deixa investigar e tal. Sim, eu deixei o governo passado, por aqueles motivos que destaquei lá atrás, né? Agora, querer jogar a culpa por essas fraudes no anterior governo, que apresentou aquela medida provisória antifraude, é uma patifaria, né? E aqui, inegavelmente, no governo Lula, é que as fraudes escalaram. Agora, que todos os culpados sejam investigados e punidos. Fico feliz em saber concluir, senador, que a situação agora defende a comissão parlamentar de inquérito. Quero ver a assinatura